importância na nossa vida. Eu tenho 15 anos de ministério, de caminhada com Cristo. E ao longo da minha caminhada, eu já ouvi muita gente dizendo que não precisa de igreja, que não precisa de pastor, que não precisa de liderança, que o seu pastor é Cristo. Parece que é um pouco clichê. Ah, mas eu não preciso ser salvo, não preciso estar na igreja, mas eu preciso para ser salvo. Só que quando você para analisar, você entende que você não vai para a igreja para você ser salvo. Você vai para a igreja porque você é salvo. Porque você sente uma necessidade de estar em um ambiente complementando aquilo que você já tem com Cristo. Então a própria palavra do Senhor ensina que a gente precisa de um guia espiritual, de um instrutor, um amigo também que está do nosso lado, que é isso que o pastor ele é na nossa vida. É um pai, um amigo, um instrutor, um professor. E muitas das vezes, um salva-vidas. Ao longo da minha caminhada, eu já vi pessoas que chegaram até mim desesperadas, em fase de suicídio, com a mente atormentada, e às vezes com uma única palavra, uma simples palavra, uma oração simples, já resolve o problema da pessoa. Então, ser pastor significa isso. Entender a simplicidade da sua missão e a responsabilidade do seu propósito. Eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor, pela vida da pastora, pela vida dos demais que fazem parte desse ministério. Eles estão sendo guiados por essa liderança maravilhosa que o Senhor levantou nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo. Carta do apóstolo Paulo, segunda carta a Timóteo. A irmã está ali, ela fez o convite. Ela disse: pastor, nosso culto vai ser um culto em comemoração ao Deus dos pastores, mas o senhor fique à vontade para escolher o tema que o Senhor colocar no seu coração. Glória a Deus. E de ontem para cá eu fiquei perguntando a Deus: Deus, o que eu falo? E essa mensagem, essa palavra, esse contexto que a gente vai ler agora, ele não saiu da minha cabeça. Desde ontem o Senhor vem martelando essa mensagem, essa passagem, essa palavra do meu coração. Então eu quero compartilhar aquilo que o próprio Deus ele já compartilhou comigo. Tenho certeza que o Senhor ele vai falar com você. Glória a Deus. Amém? Quem quer continuar ouvindo a voz de Deus? Glória a Deus. Deus já falou com você. Se por terminasse agora você já estava satisfeito. Amém? Eu creio que você vai sair daqui mais revigorado, mais cheio. E o Senhor ele vai complementar através da palavra aquilo que ele já tem feito desde o começo do culto da sua vida. Amém, queridos? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Você vai ler comigo a partir do verso 6. Carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. A palavra do Senhor está escrita assim: e quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardando, ou me está guardada, ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Eu quero que você preste atenção para enfatizar esse último contexto, esse último parágrafo, em que ele diz: já agora
irmãos, é a coroa, a recompensa. Aquilo que Deus está preparando para você, aquilo que Deus está preparando para Paulo, não é somente reservado para Paulo, mas é para aqueles que têm a mesma esperança que Paulo. A recompensa de Deus, ela não é recaída apenas para o pastor. A recompensa também, ela recai sobre aqueles que estão debaixo da liderança do pastor. Porque o pastor, ele tem um combate a combater. O líder, ele tem uma missão para completar. O líder, ele tem uma fé para ele manter intacta. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, é que o diabo, ele não vai no ponto mais fraco para tentar derrubar. O diabo, ele vai no ponto em que ele sabe que se ele tocar, causa um efeito dominó. Ele sabe que se hoje ele tocar na estrutura daquele que é exemplo, daquele que tem um chamado, daquele que tem uma responsabilidade muito grande, junto com ele, se ele derrubar, outros cairão atrás junto com ele. Por quê? Porque em uma denominação, em uma comunidade, em uma igreja, existem pessoas que são assim. Existem pessoas que têm a sua vida embasada na palavra. Existem pessoas que têm a sua vida estruturada na palavra, mas tem pessoas que ainda estão caminhando, aprendendo com Cristo, iniciando a sua fé, e muitas das vezes estão depositando a sua confiança no pastor. Eu falo por, como é que eu posso dizer? Eu falo por experiência própria. Porque já teve fase na minha vida que eu disse: não quero pregar, não quero subir em altar, não quero mais saber de fazer obra, agora eu vou ficar no meu cantinho, não quero mais saber desse negócio de ministrar, por causa das dificuldades, por causa das pancadas, por causa das perseguições, por causa das limitações que aconteceram na minha vida. Mas quando eu disse que não queria mais pregar, que não queria mais fazer a obra, que não queria mais saber de estar em cima de púlpito, eu decidi passar alguns anos, passei 3 anos sem querer saber fazer obra nenhuma. Mas a consequência foi que existiam pessoas que não estavam estruturadas em Deus. E devido ao meu comportamento, a minha decisão, acabaram também decidindo não querer mais fazer a obra de Deus. Por quê? Porque tinham depositado a sua fé e não me falham. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui 3 conjuntos de características que você tem que carregar para a sua vida. Primeiro, você tem que combater um bom combate. Porque quem foi chamado para uma missão, ele tem que entender que ele tem um combate a ser combatido. Segundo, você tem que guardar a fé. Você tem que manter a sua fé intacta. E terceiro, você tem que entender que existe algo para você seguir em frente a ser completado. Uma missão, ele está dizendo aqui: eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a fé. Aleluia! Glória a Deus! O diabo, ele vai fazer de tudo para que você desanime no meio da caminhada. Porque quando eu vejo essa palavra aqui, eu aprendo com o apóstolo Paulo que o melhor da vida não é o começo, o melhor da vida não é o meio, o melhor é o final. Glória a Deus. E tem muitas pessoas que deixam a sua vida ser levada pelaquilo que acontece no começo da caminhada, se deixam ser influenciados pelaquilo que acontece no meio, mas se esquece que tem algo lá na frente que Jesus projetou para você alcançar, que tem uma coroa para você alcançar, que tem uma vitória para você alcançar, que tem uma bênção para você alcançar, que tem projeto para você alcançar, que tem propósito para você viver. O apóstolo Paulo está dizendo: ei, se eu me deixasse ser levado pelas circunstâncias que aconteceram no começo, pelas adversidades que me vieram no meio, eu nunca tinha chegado na fase que eu poderia dizer: completei, eu guardei.
nesse ponto. Agora ninguém me arranca desse lugar. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Era isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se eu cheguei até aqui, daqui em diante agora é coroa. Daqui em diante agora é recompensa. Daqui em diante agora é para viver o que ele tem preparado. O diabo sabe, se tu parar hoje, tu não vive o que Deus projetou amanhã. Se tu desistir hoje, tu não vive o que ele tem projetado para você na frente. Então hoje a palavra de Deus para a sua vida é: mantenha o foco naquilo que Jesus prometeu para você. Porque na estrada da vida vai ter dificuldade, vai ter tropeço, vai ter oferendas, vai ter manjares, vai ter pratos de lentilha, vai ter o inimigo querendo te confundir, vai ter gente dizendo que não é para você permanecer nessa fé, vai ter gente oferecendo oportunidades de prato lá na frente e lá fora. Mas Jesus está dizendo: mantenha firme a tua fé, porque se você manter firme a tua fé, se você chegar onde ele projetou, meu amigo, quando você for exaltado, chegar onde ele projetou, o Senhor ele vai te levar para onde ele projetou para você, para um lugar de conquista, de proteção, em que ele te brindará de toda a armadilha do diabo. Sabe o que eu aprendi com Jesus? É que quando ele revela uma promessa para você, ele nunca vai revelar o processo. Você aprende isso na Bíblia. Jesus vai mostrar para você o seu ponto de chegada, mas nunca vai mostrar para você o ponto de partida, o que vai acontecer no começo e no meio. Ele vai revelar para você o que você vai viver lá na frente, mas ele não vai revelar o que você vai passar no meio. Por que, pastor, não mostra o que eu vou passar no meio? Porque se ele revelar para você o que você vai enfrentar para poder chegar onde ele prometeu, você não vai, você desiste. Quer exemplo disso? É José. Deus deu 2 sonhos para José, 2 sonhos. E os 2 sonhos foram o suficiente para despertar em José algo que ele nem imaginava que ele tinha. Uma esperança, uma fé, um desejo grande de viver o projeto de Deus. Aí Deus primeiro dá um sonho para ele dizendo: os seus peixes ficaram de pé enquanto os peixes dos seus irmãos se prostraram diante do seu. Aí José está lá feliz: eu vou ser grande entre os meus irmãos. Deus tem algo grande para mim, eu vou contar para os meus irmãos. Está lá José achando que era tudo do jeito que ele imaginava. Deus me revelou que tem coisa grande para mim, eu vou contar para os meus irmãos. Aí ele conta: irmãos, os meus peixes ficaram em pé no meu sonho enquanto vocês se prostravam. Aí os irmãos olharam para ele dizendo: José, deixa eu disso. Tu está dizendo que a gente vai ser menor e que você vai ser grande e a gente vai te servir? Larga de doidice. Aí Deus dá outro sonho para José: o sol, a lua e as estrelas se curvam diante de José. Aí José disse: irmão, isso aqui está bom demais. Deus mostrou para mim que eu vou ser grande na minha família, então eu vou contar. Aí está o jantar, está todo mundo sentado, está o pai, está a Lia, está as servas de Lia, está as servas de Raquel, está todo mundo na mesa, os irmãos. E José disse: Deus me mostrou no sonho que o sol e a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. Mas Jacó olha para ele e diz: ei, toma cuidado. Isso é esse? Tu está dizendo que eu, a tua mãe e os teus irmãos, a gente vai te servir, vai ser menor que tu, lá tu vai ser maior, a gente vai se submeter a você, José? Toma cuidado. Mas o que José não imaginava era o que ele teria que enfrentar para que aquele sonho que ele teve se concretizasse na vida dele. Imagina José dizendo: Deus vai me fazer ser grande, Deus vai me fazer crescer, mas ele não imaginava que tinha um poço para ele ser jogado
Agora imagine se Deus, quando Deus foi para José, mostrasse para ele que ele teria que sofrer, comer o pão que o diabo amassou. Aí eu pergunto, José ia querer viver o projeto? Você queria viver o que José viveu para enfrentar o que ele enfrentou? Eu sou sincero. Na nossa limitação humana, a gente não queria passar pelo que José passou. A gente não ia querer enfrentar o que José passou, enfrentou para chegar na onde ele chegou. E Deus está dizendo hoje: o diabo, ele sabe que você tem projetos grandes de Deus para alcançar na sua vida. O diabo, ele sabe que você foi chamado para uma grande missão. É por isso que tem gente que na caminhada da vida enfrenta dificuldade no casamento, na vida emocional, na vida financeira, na vida sentimental, na vida familiar. Por quê? Porque o diabo, ele vai utilizar de subterfúgios, de ferramentas e de armadilhas para tentar barrar você. Porque se ele conseguir barrar você, ele consegue barrar projetos, ele consegue barrar promessas, ele consegue impedir de que o plano de Deus se concretize na terra. Se no dia que a esposa de Potifar agarrasse José e José cedesse à tentação, aceitasse naquele momento a oferta da esposa de Potifar, a família toda de José teria morrido. A família toda pagaria, porque Deus sabe que se hoje você negar, abaixar a cabeça, desistir, lá na frente vai ter uma consequência muito grande. Era necessário José passar pelo que ele passou, era necessário José enfrentar o que ele enfrentou, para mais na frente toda a sua casa, toda a sua família sair da terra de sequidão, chegar no Egito, ser exaltado, estar debaixo, aleluia, da proteção de José. Porque Deus não estava revelando José que José seria grande para assim se obedecer. Deus estava revelando que José seria grande para ajudar. Deus está dizendo: eu vou te exaltar, não é para ser maior, eu vou te exaltar é para você ajudar. Eu vou te exaltar, não é para você levantar a cabeça e dizer eu posso. Eu vou te exaltar é para você, quando chegar lá, alguém está do teu lado e dizer: fica aqui do meu lado, porque eu tenho condição de te ajudar, porque Deus me exaltou e hoje eu estou aqui para fazer o que Deus me ensinou. Quer ter misericórdia? Você está vendo o texto? Que José está ali, os irmãos aparecem, José ali tem meio que um surto. Eu vou testar os irmãos. Aí José testa, trata eles como espiões, leva os irmãos, manda de volta, esconde objetos, acusa de ladrões, joga um no calabouço, manda os irmãos de volta e fica aquele teste, para depois ele revelar que José era seu irmão, o irmão daqueles que não ia vender ele. Mas José olhou na cara deles e disse: Deus me enviou na frente. Ele poderia ter dito: vocês vão pagar pelo crime que vocês cometeram. Quando Deus exalta você, não é para você se vingar daquele que um dia tentou te colocar para baixo. Quando Deus exaltar você, não é para você pisar naquele que um dia tentou te derrubar, não. Quando Deus te exaltar, é para um dia você estender a mão para aquele que te derrubou e dizer: ei, Deus te colocou aqui para eu poder usar de misericórdia, para eu te ajudar, para você caminhar comigo, para você crescer do meu lado. Se hoje você deixar o propósito dele se concretizar na sua vida lá na frente, até quem te apedrejou,
Olha só, porque a nossa vingança é para destruir, é para pisar. Mas a vingança de Deus é para revelar a justiça. Aí Deus revela a justiça dele. Mas é uma justiça proveniente de misericórdia. Está aqui o apóstolo Paulo dizendo para vocês, dizendo para mim, dizendo para Timóteo: Timóteo, existe um combate, Timóteo, a ser combatido. Se você voltar alguns capítulos, na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 2, no versículo 3, se não me falha a memória, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, participa comigo dos sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Participa. Por quê? Ele disse que era participar como um bom soldado. Porque para eu combater o bom combate, eu preciso ser um bom soldado. Mas para eu ser um bom soldado, eu preciso entender que as circunstâncias na minha vida, elas servem para me apontar para o propósito. Que as lutas que se levantam na minha vida, elas servem para me guiar para os projetos. Você vê isso na carta do apóstolo Paulo a Coríntios, segunda carta, capítulo 12. Você vai ver o apóstolo Paulo lutando uma guerra espiritual, aonde ele diz: foi-me colocado um mensageiro para me esbofetear, um espinho na carne, e eu orei, pedi a Deus 3 vezes para que Deus retirasse de mim, mas o que Deus me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Aí ele diz: portanto eu tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas próprias tribulações, nos sofrimentos, por amor de Cristo, porque quando eu percebo que estou fraco, é aí que eu estou forte, é aí que eu estou forte. Ele está dizendo: o sofrimento, a tribulação, a angústia, aleluia, a injúria, a perseguição, ela vem para te apontar para a graça, ela vem para te levar para o propósito, ela vem para te conduzir para aquilo que Jesus projetou para a sua vida. Aí o que a gente faz? Difícil demais, Senhor, está complicado, eu vou desistir. E muitas das vezes eu já cheguei em um ponto na minha vida que eu disse: Deus, o que é que está acontecendo? Chega um ponto na nossa vida que a gente começa a enfrentar o meio. Porque o difícil não é o começo. O começo é só um teste. Mas o difícil é o meio. O difícil é o meio. É quando a gente chega no meio, chega uma hora que a gente diz: Deus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Por que o Senhor permitiu isso acontecer? Por que o Senhor permitiu a porta se fechar? Por que o Senhor permitiu fulano ir embora? Por que o Senhor permitiu o meu casamento se desestabilizar? Por que o Senhor permitiu o projeto dar errado? Por que o Senhor permitiu fulano me acusar? Por que o Senhor permitiu eu passar por essa enfermidade? Passar por essa adversidade? Jesus está dizendo: ei, é necessário você passar pelo processo para você viver o propósito. É o que ele estava dizendo em Romanos 8:28. Sabemos, porém, que todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quem é que foi chamado segundo o propósito de Deus? Eu estou pregando para crente que tem um propósito grande. Eu estou pregando aqui, aleluia, para servo, para uma igreja que foi chamado para um propósito incrível. Jesus está dizendo hoje: eu vou renovar a tua vida, porque você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Você vai sair daqui aquecido pela graça. Você vai sair daqui envolvido pela chama do Espírito Santo para continuar a caminhada. Pastor, eu estou fraco, não tem problema. Eu estou cansado, não tem problema. Eu estou sem força, não tem problema. Eu estou sobrecarregado, não tem problema. Porque o teu Deus, como disse o profeta Isaías, ele é aquele que dá força ao cansado. Ele é aquele que revigora a força que não tem nenhum vigor. Tem alguém
alguém cansado aqui, Deus está dizendo: eu vou revigorar o teu vigor. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém cansado aqui, Deus está dizendo: eu vou renovar a tua força. Quando tu saiu de casa, Satanás disse: vai lá. Ah, ela está indo para a igreja, coitadinha, não sabe o que esperar por ela. Ela não vai durar uma semana, não vai durar um mês. E Deus está dizendo: eu vou renovar a tua força hoje. Porque tem um combate para tu combater. Porque tem uma carreira para tu completar. Porque tem uma fé que Jesus vai acender no seu coração. Ei, ainda tem um trilho, ainda tem um chão, ainda tem uma caminhada com Cristo para você caminhar. Jesus disse para Isaías, Deus falou para Isaías: ei, eu te tomo pela mão direita, eu te digo, eu te ajudo, eu te sustento e eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Como é teu nome? André. A minha esposa está aqui de prova. Eu não sei se eu já falei isso aqui. Se eu já falei, vou falar de novo. Em 2018, eu tive as minhas redes sociais hackeadas. E eu não percebi. Da noite para o dia, alguém conseguiu acessar as minhas redes sociais. E ali essa pessoa que se passava por mim começou a utilizar de má fé para tentar enganar outras pessoas. Mas por infelicidade do momento, aquela pessoa acabou batendo de frente com uma pastora conhecida aqui na cidade. Não vou dizer o nome por questão de ética. E esse indivíduo, que eu não sei quem é, está na mão de Deus. Eu penso que Deus tem de misericórdia. Ele conseguiu enganar essa mulher. Aí essa mulher acabou dando a ele acesso à rede social dela. Não sei como. Que a pessoa dá a senha, o login da sua rede social para uma pessoa que ela nunca viu. Porque essa pastora nunca viu. Nunca falei com ela. Nunca nem sequer dei a paz do Senhor, porque eu nem sabia. Nem que ela era pastora. Nunca vi na minha frente. Depois que eu vim saber que era filha de uma irmã que era conhecida minha, de uma igreja que eu congreguei lá na frente. Aí essa irmã, ela começou a vasculhar a minha vida no ministério que eu estava. Disse: esse pastor aqui nessa igreja, esse pastor aqui que me roubou, esse mau caráter, isso, aquilo, outro. Aí foi o meu pastor, começou a me acusar, disse que ia para a polícia, começou a fazer um zum, e todo mundo da igreja acreditando nela. Até o pastor estava acreditando nela. Eu disse: pastor, nessa noite eu fiz uma live até 1h da manhã. Eu tinha uma live que eu fazia em 2017 para 2018, eu chamava de Madrugada do Milagre. Era eu e meu primo, a gente fazia, eu pregava e meu primo cantava. E nessa live, a gente estava ligando alma, ganhava mais ou menos umas 30 almas pela noite. A gente pregava, chamava, convidava para aceitar Jesus, e tinha testemunho. Testemunho de cura, de milagre, de salvação. E naquela noite, alguém usou de uma fé. A irmã no outro dia me acusou, disse que era a polícia. E o pastor disse para ela: calma, que eu vou tratar com ele. O pastor deu a razão para ela. Disse: mas pastor, eu estou certo. O senhor conhece a minha índole. Eu vou passar de bandido, eu vou passar de mau caráter, eu vou passar de ladrão. Aquilo me doeu, sabe por quê? Porque eu subi a mão que orava. Quem é pastor sabe o que eu estou falando. Pagava preço, jejuava pela igreja. Pessoas vinham para mim, pediam oração, pediam conselho. Eu orava, Deus curava, Deus transformava, Deus salvava. Mas no dia que eu precisei que alguém acreditasse em mim, que alguém me apoiasse, que alguém dissesse: o pastor está certo, eu estou com ele, não tinha ninguém. Aquilo doeu no meu coração. Foi justamente por causa daquilo que eu disse: não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de pregar, porque esse povo é injusto. Eu coloquei no meu coração: não vou pregar, não vou mais subir em altar. Minha esposa está ali. Minha esposa dizia: não, meu amor, faça isso. Deus te chamou para o ministério grande, eu não quero saber.
É injusto isso que aconteceu. Eu disse, Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer? Ser acusado de algo que eu não fiz. E uma das piores coisas é isso. Primeiro, é você ser acusado por algo que você não fez. E segundo, a ingratidão. Aqueles que um dia você estendeu a mão, que você levantou, que você ajudou, que você apoiou, que você até tirou de um tinha. Virar as costas para você e não te apoiar na hora que você mais precisa. Mas era Jesus dizendo, é necessário passar por esse processo para você chegar na onde eu projetei. Cada circunstância, uma experiência que você vai adquirir. Chegou um tempo em que aquela irmã foi pregada de novo no ministério. E eu fiquei de frente. Caraca, pastor. Eu olhei com a alma lavada, minha esposa também. Eu nunca esqueci, eu disse a minha esposa. Eu nunca esqueci do que aconteceu, mas eu perdoei. Porque a diferença de você esquecer e perdoar é grande. Você perdoa, mas você sabe que um dia você passou por algo que você não mereceu. Me apresentei diante dela, peguei na mão e disse a paz do Senhor. Ela entrou pela porta e foi ministrar a palavra do Senhor. Lá na igreja do congregado. Naquele dia eu disse, Deus, o Senhor é Deus de justiça. O Senhor é Deus de justiça. Deus está dizendo hoje, você pode não entender o processo hoje. Mas Jesus, Ele vai te fazer entender lá na frente que tem coisa grande para você viver. Tem projeto grande. Eu disse, Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Porque às vezes a gente não entende o meio, às vezes a gente não entende o que acontece, mas Jesus está dizendo, o que eu tenho para a tua vida não é para você entender, o que eu tenho para fazer na tua vida não é para você entender, é para você aceitar. Porque se fosse para entender, o Senhor Ele já te mostrava o que você iria passar desde o começo da caminhada, mas não, primeiro Ele mostra para você o projeto, para você passar pelo processo, para quando você viver o propósito, você entender que tudo que você viveu foi necessário. Aí quando você chegar lá, você vai dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena cada acusação, valeu a pena cada lágrima, valeu a pena as noites que eu passei, claro, as noites que eu precisei de alguém do meu lado e não tinha ninguém, mas tinha Jesus, tinha o Espírito Santo, tinha Deus, porque você pode não ter ninguém para te apoiar, mas eu aprendi com Deus, Salmo 37, que Deus nunca deixa o seu justo desamparado. Jesus está dizendo hoje, tem gente aqui que já se sentiu desamparado no meio do processo, mas o Senhor hoje está dizendo para você, eu não te desamparei, eu estou segurando na tua mão, eu vou te conduzir, eu vou te levar para mais perto da minha presença, eu vou te fazer crescer na minha graça, eu vou te levar para o cumprimento da minha promessa. Filipenses, capítulo 3. O apóstolo Paulo ele diz: irmãos, uma coisa eu faço, é que eu me esqueço do que fica para trás. Aleluia! E eu avanço para aquilo que está diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Glória a Deus! Para o prêmio da soberana vocação. E aqui onde eu quero entrar na mensagem, Jesus está dizendo: você precisa deixar de lado aquilo que está te prendendo hoje. Tem gente que hoje não vive projetos grandes porque está preso às circunstâncias do passado, aos traumas, ao que deu errado, aquilo que perdeu, aquilo que não aconteceu, aquilo que não deu certo. Tem gente que chegou aqui dizendo: Jesus parece que se esqueceu de mim. Deus parece que não me vê, parece que não me ouve, parece que se esqueceu de mim porque deixou eu passar por tudo isso. Jesus está dizendo hoje: prossiga para o alvo, tem um alvo, tem um prêmio, tem algo para você alcançar. Então se esqueça do que ficou para trás, porque Satanás ele vai continuar te acusando. Ele vai dizer: está vendo, você perdeu. Você nasceu para sofrer. Você nasceu para dar errado.
E quantas vezes a gente no meio da caminhada não diz isso: Deus, por que o Senhor permitiu esse sofrimento? Por que o Senhor permitiu que desse errado? Por que o Senhor permitiu o abandono? Por que o Senhor permitiu o divórcio? Por que o Senhor permitiu que me abandonasse? Por que o Senhor permitiu que a porta se fechasse? Jesus está dizendo: é porque tem um alvo para você alcançar. Glória a Deus. A minha promessa é maior que o processo que você vive. O alvo que você tem para alcançar é maior que aquilo que ficou para trás. É que o profeta Isaías ele disse: eu vou tirar as cinzas, vou colocar uma coroa, vou tirar as vestes de luto, vou colocar vida. Em vez de tristeza, vai ter alegria. Em vez de pranto, vai ter felicidade. Em vez de luto, vai ter vida. Aleluia. Deus vai revelar a você o porquê desse processo, mas enquanto você não entende, deixe Ele te conduzir. Aceite o projeto, o processo. Aceite a vontade dEle na sua vida. Glória a Deus. Eu vou repetir. Deus não quer que você entenda, Deus quer que você aceite. Porque na nossa vida eu entendi uma coisa com Deus: que na nossa caminhada tem gente que não vai entender você, e tem momentos que até você não vai entender o porquê de muitas coisas. Mas Deus está dizendo que Deus tem para a sua vida não é nem para você entender, e nem para aqueles que não acreditam, aqueles que duvidam, aqueles que não querem nada contigo. Também não é para eles entender, mas é para você aceitar. Porque lá na frente, até quem duvidou, até quem não acreditou, até quem não entendia de você, vai dizer: Deus é na vida dela. Deus é na vida dele. Deus tem projeto na vida dela. É Deus. Agora eu entendo que ela tem uma luz, ela tem um brilho, ela tem algo diferente. O apóstolo Paulo: agora já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida já é chegado. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. E Jesus está dizendo para pessoas que chegaram aqui hoje: existe algo grande para você viver. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Quero fazer uma ministração aqui. Fazer uma oração pela tua vida. Mas eu quero concluir essa mensagem. Quero concluir essa mensagem dizendo para você que existe um peso sobre a tua vida. Mas esse peso não é o peso da dificuldade. Esse peso é o peso da responsabilidade que Deus te deu. Porque quando eu entendi o porquê que tudo aconteceu comigo, eu entendi que eu tinha uma responsabilidade com Deus. Porque cada um que tem aqui tem um chamado de Deus. Cada um que está aqui tem uma missão. O André tem uma missão. Vamos levar? Nada? Thalita. Então foi você que fundou, né? Thalita tem uma missão. Maressa tem uma missão. O meu tem uma missão. Todos que estão aqui têm uma missão. Jesus está dizendo hoje para mim e para você: o diabo ele sabe da missão que Deus te deu, e ele vai fazer tudo para você desistir dessa missão. Mas o mesmo apóstolo Paulo, que falou que tem um combate, que falou que tem uma carreira e que falou que tem uma fé, ele disse na carta de Coríntios, primeira carta, no capítulo 15, ele disse: eis que eu vos digo um mistério, irmãos. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Porque no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, juntamente com eles seremos arrebatados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista com corruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Porque quando esse corpo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e esse corpo que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte da vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está o inferno teu avião? O avião não é da lei, mas a força
que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Ele está dizendo para mim e para você. Ele tem coisas para te dar por meio da graça. Aí ele diz: quem tentará acusação contra você que é eleito de Deus? Quem tentará acusação contra você que é escolhida do Senhor, que é escolhido? Aí ele responde: é Cristo, porque foi ele que morreu, padeceu e está sentado à direita de Deus, intercede por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai separar você do amor de Deus? Quem vai arrancar você da promessa? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele diz: será a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada, porque como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, nós somos reputados como ovelhas para o matadouro. Porém em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura pode nos separar daquele que me chamou para viver projeto, para viver promessa, para viver coroa, para viver justiça. Nada vai te separar. Você vai chegar onde Deus te prometeu, Romero. Você vai ser usado, você vai ser um instrumento. Um dia você disse: Deus, eu quero ser usado na palavra, eu quero pregar com eloquência, eu quero pregar com autoridade. Deus está dizendo: você vai chegar, porque Deus te prometeu que você seria um instrumento da minha obra e seria usado na palavra. Deus está dizendo: você vai chegar, porque é promessa. Tem alguém que disse aqui hoje: é meu último culto. Deus está dizendo: não é não. A tua história está começando hoje. Deus está dizendo: você vai chegar em lugares que você vai dizer graças a Deus que Deus me sustentou, que Deus não deixou cair, que Deus me deu uma palavra. Pega o som de Deus, pega o som de Deus aí. Deus está dizendo: eu tenho força, eu tenho graça, porque você vai viver o meu projeto, o meu propósito, a minha promessa. Você vai combater, você vai combater, você vai completar. Você vai guardar a fé, você vai guardar a fé, porque Jesus te escolheu. Glória a Deus. O mesmo apóstolo Paulo que falou que tem que guardar, foi o mesmo que disse: Deus não escolhe as coisas grandes, porque Deus escolheu as coisas pequenas deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para reduzir a nada as que são. Deus está dizendo: para muitos você é louco, você é pequeno, você é desprezível, você é incapaz, você não tem, você não pode, você não é, você não chega, você não faz, você não tem capacidade. Mas Deus está dizendo: eu te escolhi. Então não importa o que disseram, o que falaram, o que fizeram, o que importa é que tem uma palavra, é que tem uma palavra, é que tem um decreto, é que tem uma missão, é que tem um projeto sobre a tua vida. Deus está levantando uma igreja hoje que vai entender que a função de liderar não compete somente para o pastor. A função de carregar a responsabilidade não compete só para o obreiro. O apóstolo Paulo disse: carreguem as cargas uns dos outros. Glória a Deus. Porque assim vocês estão praticando a justiça de Deus. Vocês estão cumprindo a graça dele. Suporta o seu irmão, suporta uns aos outros. Jesus está dizendo hoje: eu estou levantando uma igreja que vai crescer lado a lado. Glória a Deus. Aleluia.
não vai deixar somente a responsabilidade na cabeça do pastor. Eu estou levantando uma igreja que vai entender o que é responsabilidade, o que é compromisso com o reino, o que é chamado, o que é prioridade no reino, o que é foco, o que é propósito, o que é missão. Eu estou levantando uma igreja que eu quero levar para frente para um crescimento, para uma intimidade, para um crescimento na minha presença. Ô pastor, mas eu preciso ser estudioso, teólogo, ser formado em bacharel em teologia. Eu preciso ser velho, eu preciso ter 30, 40, 50 anos para Deus me usar. Não. Deus pode usar o pequeno, a criança, pode usar o adulto, pode usar o velho, o ancião, pode usar o adolescente, aquele que quando chega aqui, alguém diz assim: ah, tá linda. Olha para ela e diz assim: a bichinha está fazendo o que ali? Deus está dizendo: vai ser um instrumento da minha presença. É uma tocha viva nas minhas mãos. Deus está dizendo: uma tocha. Esse brilho que está nos teus olhos, Deus está dizendo, é a chama do meu espírito ardendo dentro de você, porque você foi chamado para ser usado como uma ferramenta que Deus te deu diferenciada de muitos. Porque eu estou aquecendo a minha chama dentro de você. O diabo disse: eu vou enfraquecer, eu vou lutar, vou tirar da minha presença. Eu estou dizendo hoje, estou revigorando, estou fortalecendo, vai crescer, vai estar mais forte, vai se levantar com mais unção, com mais vigor. Feche os teus olhos, Deus. Eu entrego a igreja em tuas mãos, Senhor, porque tem uma batalha. Tem uma batalha, Deus, mas nessa batalha nós temos que ter um general, o Senhor dos exércitos, que nunca perde uma batalha, que está no lado da igreja, o guerreiro, o cavaleiro do cavalo branco. Pega essa palavra, pega a força, pega a unção de Deus aí. Aleluia, aproveita esse clima de adoração e adora, exalta para tua boca. Pega a glória de Deus, pega renovo, pega a força do Senhor. Não precisa viver, pois eu serei. Te encherei, e a minha graça